Então, oficialmente começamos. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu parar aqui, pronto. Boa noite. Hoje tem a honra de trazer aqui a amiga, minha coach do coração, Dalba. Então, assim, eu já quero te agradecer, você tirar esse momento, né, para estar aqui trazendo um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua história. Por que que eu pedi para você falar sobre a sua história? Porque aqui tem muitas mulheres que têm medo de dar o próximo passo. Muitas vezes têm um medo de, sabe a decisão, tem as percepções, mas não tem o próximo passo, a ação em si. Então, quantas promessas que a gente faz no final do ano para nós mesmos, quantas coisinhas a gente coloca ali, mas entra ano e sai ano e fica por fazer, e fica no meio do caminho, e a vida continua do mesmo jeito. Então, assim, você realmente é uma pessoa que viveu este processo de decisões, de bancar as decisões, de abrir mão de muita coisa, né, para ir em busca realmente daquilo que era importante para você. Então, eu quero que você realmente, assim, é uma pessoa que tem propriedade para falar sobre mudanças, quando mudar realmente é preciso. Então, eu quero, né, que você fale para as minhas meninas que eu tenho isso aqui, né? É o amor que eu tenho, então é um cuidado que eu tenho. E eu quero que você fale um pouquinho de você, da sua história, do seu conhecimento. É com você. Primeiramente, eu quero te agradecer de coração. Para mim é uma honra estar aqui com você. E eu literalmente sei o que significa as suas meninas. Eu, como sua amiga, eu, como sua mentora, como sua coach. Mas também ela esqueceu de dizer que ela também é minha psicóloga, ela também me ajuda no meu processo. E que isso foi uma decisão nossa para que nós pudéssemos ir para o próximo nível, né, Karine? Porque quando ela fala assim, ó, você viveu o processo. Eu não vivi, eu estou vivendo o processo. Porque eu acredito que esse é um processo que não tem fim. É aquilo que, para quem faz parte, né, da aliança, antigo GPS, é um processo que tem início, meio e meio. Mas eu queria mais uma vez agradecer você pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouquinho da minha jornada. E dizer que ontem eu sentei, né, à tarde para começar a preparar o que eu ia falar para vocês, o que eu ia trazer para vocês, e de repente à noite eu li uma passagem e eu vi, fiz o meu devocional e mudou tudo, mudou tudo. Sabe quando muda? Falei, gente, não era o que eu estava preparando, então deixa meu coração seguir e eu vou tomar liberdade aqui, né, de ler essa passagem, porque ela fez muito sentido para mim. E a passagem diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso está em Romanos 12. Quando eu li essa passagem, eu falei, gente, é exatamente isso que eu venho fazendo na minha vida o tempo todo, transformando a minha mente, buscando transformação da minha mente e da minha comunicação. E eu vou explicar para você por que buscar mudança da comunicação. O tempo todo, eu sou formada em letras e direito e eu tive uma formação muito, vamos dizer assim, muito literal, o preto no branco. Mas eu era sempre muito inconformada com isso, porque os julgamentos, eles vinham pautados em lei, pautados no que a lei dizia, mas a lei ela é aplicada para pessoas e pessoas pensam, agem e se comportam de forma diferente. Então eu comecei a entender e a buscar outros conhecimentos que não fossem aquele só tratava da literalidade. E nesse meio do caminho, nesse meio do processo, eu comecei a entender que eu precisava buscar também a transformação da minha mente, entender quais eram os meus valores, entender quais eram os meus princípios, entender quais eram as lentes dos meus óculos, as lentes dos meus olhos. Porque se nós pararmos para pensar,
todos nós temos uma interpretação sobre o fato diferente. Lá no direito, eu dizia o seguinte: o fato é um só, mas a interpretação do fato é diferente. E essa interpretação vem do fruto de onde nós nascemos, crescemos e vivemos. Como nós vemos a vida tem a ver com a nossa educação e como nós fomos criados, com aquele retalho, aquele recorte de mundo que nós vivemos. E só para sintonizar um pouquinho para vocês entenderem a minha jornada, essa jornada que começou e está se desenvolvendo, porque tem muita coisa ainda para fazer. Eu venho de uma família muito simples, eu sou do interior, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu sou de Goianápolis. Vocês conhecem? Alguém aqui conhece Goianápolis? Eu sou de Goianápolis, uma cidade que fica a 45 quilômetros mais ou menos daqui. Meu pai era agricultor, minha mãe nunca trabalhou fora, sempre foi do lar. Me ensinou princípios e valores que eu guardo e trago comigo até hoje. E mais que não conseguiam me dar um direcionamento, vamos dizer assim, acadêmico. Sempre investiram muito em estudo, sempre falaram da importância de estudar, mas faltou aquele direcionamento que, evidentemente, eles não tinham. E porque não tinham, não podiam me ajudar. E eu fui, vamos dizer assim, experimentando, estudando, experimentando, e foi como professora acadêmica que eu entendi que o que faltava dentro das universidades para que as pessoas tivessem mais sucesso, para que as pessoas alavancassem, avançassem mais na vida. E hoje é o que nós chamamos, é o que o Elton chama de permissão. Muitas vezes as pessoas têm capacidade, têm disposição, têm assim um empilhamento de títulos, mas não conseguem ter sucesso. E isso sempre me trouxe uma certa estranheza. Por que os alunos tendo a mesma formação não conseguiam alcançar sucesso? Mas olhando para dentro de mim também, eu me via como uma pessoa realizada profissionalmente, mas pessoalmente eu falava, gente, eu sou realizada do ponto de vista financeiro, mas não era o que eu queria fazer. Se eu pudesse escolher, não era exatamente trabalhar com o direito que eu queria. E respeito se aqui tiverem, né, os advogados, as pessoas que são que trabalham nessa área, tenho muita estima por essa profissão, mas para mim feria alguns valores que eram muito importantes para mim. No meio desse tempo, eu conheci Febracis, eu fiz método CIS, eu comecei a investir no meu autoconhecimento. Quando eu entendi o que estava me ferindo de verdade, assim, que foi um divisor de águas para mim, eu decidi romper. Eu decidi romper e fazer uma transição de carreira. Lógico que essa decisão ela não veio da noite para o dia, e ela foi preparada. E agora, com muita humildade, eu quero dizer para vocês que eu quero ser um modelo, não um modelo, uma inspiração para vocês, mas não um modelo ou um exemplo. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu fiz assim, deu certo assim, que é para você fazer e, vamos dizer assim, queimar o fósforo, tá? Eu só vou trazer o que eu fiz. Depois de entender, de passar por. Eu sou formada em 2 cursos superiores e entender que eu não estava, abre aspas, realizada com a minha profissão. Tinha alguns problemas na minha vida pessoal, algumas coisas que precisavam destravar. E depois que eu emergi nessa busca de autoconhecimento, que eu entendi o que estava me ferindo, eu realmente planejei a transição de carreira. Foi fácil? Não. Enfrentei desafios? Muitos. Enfrentei opiniões contrárias? Muitas. Mas quando eu entendi de verdade para que eu nasci e qual é a minha identidade, eu literalmente falei: agora é isso que eu quero fazer. Nesse meio tempo, vamos falar um pouquinho da Dalba filha, da Dalba mãe, da Dalba esposa. Enquanto eu me trabalhava entendendo os meus valores, o que realmente é importante para mim, o que me faz feliz, o que me faz levantar da cama, o que eu faria mesmo sem cobrar nenhum dinheiro, tá? Enquanto eu fui entendendo isso, eu também fui entendendo por que eu tinha alguns problemas dentro da minha casa, no meu relacionamento com meu marido, em termos de comunicação, com os meus filhos. Eu percebi o quanto eu era
com muita humildade, arrogante, o quanto eu era impaciente, o quanto eu era tudo preto no branco, tinha que ser do meu jeito, se não fosse do meu jeito, não estava bom. Não quer dizer que eu ainda não tenho essa versão da Dalva aqui guardada, tá, gente? Eu preciso todos os dias me trabalhar. Todos os dias olhar para mim e falar: calma, Dalva, respira, respira e não pira. Mas eu comecei a entender de onde vinha esses sentimentos negativos. E muitos desses sentimentos eu levava, inclusive, para o meu lado profissional. Dentro da universidade, enquanto professora, eu via que tinha muitos alunos que tinham medo da professora Dalba. E esse medo vinha de onde? Desse posicionamento muito firme e muitas vezes até um tanto quanto agressivo demais. Fui me entendendo nesse caminho, fui buscando a transformação realmente através de processos mesmo, de uma jornada incansável, de muito livro, de muito vídeo, de muito filme, de muita mentoria, de fazer processo de coach, de trabalhar o meu lado emocional. Karine tem me ajudado muito, muito para me entender a mulher, essa mulher que não conseguia se deixar ser cuidada, essa mulher que não conseguia ocupar o lugar feminino. Por quê? Porque lá atrás, voltando um pouquinho lá atrás, eu esqueci de mencionar para você que eu sou filha de pais separados. E quando os meus pais separaram, eu tomei as dores da minha mãe. Eu assumi o papel do meu pai. Então era uma responsabilidade muito forte de querer fazer o que meu pai deveria fazer e não fazia mais. E dentro disso eu me tornei uma pessoa muito fazedora, uma pessoa que faz o tempo todo e que queria ser reconhecida pelo fazer e não por quem eu era. E sendo assim, eu tinha muita dificuldade de ser cuidada. É a pessoa que nasceu para cuidar de todo mundo, mas que não se permitia ser cuidada. Eu tinha dificuldade para ocupar o meu lugar de esposa dentro de casa. E meu marido sempre ocupou muito bem o papel dele de homem, de provedor, de cuidador. E eu tinha uma resistência muito grande. E dentro dessa jornada de autoconhecimento, de muito curso, gente, muito, muito, muito curso. Eu não sei se vocês estão percebendo ali, eu tenho, deve ser que uns 10% da quantidade de livros que eu tenho. Sou uma leitora voraz. Leio muito, assisto muito filme, assisto muito vídeo, faço muita mentoria, faço muito curso, porque é um processo. Não é nada que mude, você consegue mudar de um dia para o outro, mas o olhar para dentro de mim e entender quais eram as minhas dores e como eu estava, vou jogar assim, jogando fogo nas pessoas, porque o que eu queria, na verdade, era ser vista. O que eu queria, na verdade, era ser percebida, e não sendo, porque eu trazia comigo memórias de dor, de me sentir abandonada, de me sentir traída pelo meu pai quando escolheu uma outra família, de me sentir rejeitada. Então, aquilo fazia com que eu literalmente cuspisse fogo em todos que estavam à minha volta. E quando eu comecei a minha fala de hoje, eu comecei com uma passagem bíblica falando assim, ó: transformai a sua mente. E eu entendia que eu estava machucando as pessoas que eu mais amava, mas eu não entendia por que eu estava machucando. Porque racionalmente eu falava: gente, como é que eu vou machucar as pessoas que eu mais amo, as pessoas que eu mais gosto, as pessoas que me fazem feliz? Então era uma briga dentro de mim, entre o racional e o emocional. E dentro dessa busca, dessa transformação, eu fui fazendo alguns questionamentos para mim mesmo, né? E agora eu queria trazer essas perguntas para você, para que você possa trafegar nessa horinha que nós vamos ficar aqui. E o que eu for trazendo, você vai colocando para você dentro da sua experiência de vida. E a primeira pergunta que eu verdadeiramente queria fazer para você é: quais são os pensamentos que mais trafegam na sua cabeça? De verdade, olha para você quando você está sozinha, só você e seu Deus, você e seu espelho, você com você mesmo. Quais são os pensamentos que mais trafegam dentro de você?
Você é uma pessoa que vive o presente, se preparando para o futuro, ou você é uma pessoa que fica presa lá no passado, remoendo, se vitimizando, achando que as coisas não é para você, que você não é merecedora, que você não é capaz de fazer? Olha para você e qual é o seu diálogo interno. Eu já tive muito isso, gente, das pessoas olharem para mim e me achar uma pessoa super poderosa, uma pessoa vou falar um palavrão aqui, sabe? Foda. E eu, na minha intimidade, eu falava, gente, mas eu não sou tudo isso. Eu não sou o que as pessoas me veem. Eu não me vejo desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava por que que as pessoas me veem e por que que eu não estou me vendo? O que que é esse diálogo interno dentro de mim que fica nessa luta, nessa briga? Porque, apesar de me preparar muito, eu ainda achava que tinha o próximo passo. Apesar de ser professora, mentora, ajudar as pessoas, eu percebia que eu precisava de ajuda. E por isso eu quero, inclusive, parabenizar vocês que estão aqui nesse grupo, porque vocês estão acompanhando o trabalho da Karine, vocês estão levantando a mão, vocês estão pedindo ajuda para uma pessoa super capacitada, para uma pessoa que literalmente pode pegar na mão de vocês e levá-los para o próximo passo. Não queira achar que vocês vão conseguir sozinhos. Não caia nessa pequenez de achar que você consegue resolver problemas emocionais, problemas das suas dores internas sozinho. Peça ajuda, levante a mão e literalmente vá atrás dessa ajuda. Eu falo que desenvolver a minha inteligência emocional, olhar para dentro de mim, ver quais eram as minhas fraquezas, entender quais eram os meus pontos fortes, mas ter a decisão de literalmente agir no caminho de quebrantar, vamos dizer assim, aquilo que me fazia mal é o que tem feito todo sentido para mim. Hoje, se você falasse para mim assim, Dalba, o que é sucesso para você? E eu vou responder o que é sucesso para mim, mas eu quero que você responda também agora, tá? O que significa sucesso para você? Talvez a coisa mais simples do mundo que eu vou te dizer aqui é que sucesso para mim era poder estar na minha casa às 18 horas com a minha família. Porque a vida inteira eu trabalhei à noite. A vida inteira eu trabalhei longe das pessoas que eu amava. Então, decidir fazer a transição de carreira tinha muito a ver com a realização deste sonho, de estar mais próximo da minha família. Mas sucesso para mim também é poder sair a hora que eu quero, fazer as coisas na hora que eu quero. Quando a Karine virou para mim e falou, Dalba, que dia que é melhor para você fazer esse encontro? Quarta ou quinta? Eu falei, amiga, essa semana eu tô com a agenda mais tranquila à noite. Ela falou, vamos fazer na quinta? Tranquilo. Mas se eu não pudesse ou se eu não quisesse e preferisse fazer na quarta, eu ia falar, Karine, não dá na quinta, eu quero fazer na quarta. Então, essa liberdade hoje de horário, essa liberdade, para mim, isso não tem preço. Então, sucesso para mim no primeiro momento é tempo de qualidade com a minha família, é estar à noite com a minha família, é poder dizer não quando eu não quero fazer alguma coisa. Isso para mim é sucesso. Mas o que era sonho para mim? Sonho para mim era poder viajar a hora que eu quisesse. E levanta a mão aqui para mim quem não tem esse sonho, gente, porque parece que assim é muito muito íntimo. Todo mundo quer ter liberdade, não só financeira, mas também o tempo para viajar. E hoje eu consigo fazer isso. Mas consigo fazer isso porque eu paguei um preço. Não existe nada de graça, nada vem de graça, mas eu preciso que você tenha alinhavado, que você tenha claro para você o que é sucesso, quais são seus sonhos, o que você quer realizar em 2025. E veja bem, o que você quer. Porque quando nós falamos em mudanças, quando a Karine falou assim, ó, mudanças são necessárias, a mudança ela tem que vir de dentro para fora. A mudança ela tem que começar por você. A mudança ela tem que ser vista como qual é o ato de autorresponsabilidade que eu vou olhar para dentro de mim e vou olhar para todas as áreas da minha vida
para aquelas áreas específicas que eu quero trabalhar. E quando eu falo em área, eu estou falando nos seus relacionamentos interpessoais, seja com seu marido, seja com filhos, seja com os pais, seja no seu trabalho. Mas eu estou falando também da sua comunhão com Deus, eu estou falando do seu cuidado com a sua saúde, eu estou falando do seu tempo tempo do ócio, tempo fazer uma coisa que você gosta. São coisas que eu só aprendi e percebi que eu estava, vamos dizer assim, olhando só para o meu lado profissional quando eu me imergi no tema, nesse mundo do autoconhecimento. Então, para que nós possamos ficar na mesma página aqui, para que você entenda que quando eu comecei falando sobre jornada, que jornada é algo que tem começo, meio e meio, é entender que para eu começar nessa minha jornada de me autodesenvolver, eu preciso saber onde eu quero chegar. Mas eu também preciso saber onde eu estou. O momento que a Dalva está hoje é totalmente diferente do momento que eu estava há 6 anos atrás. Só que há 6 anos atrás, quando eu comecei mesmo nesse mundo de me conhecer melhor, eu achava que estava melhor do que de fato estava. Eu sabia que eu precisava de ajuda, mas quando eu procurei ajuda, eu falei, gente, literalmente o buraco é mais embaixo. Literalmente eu preciso olhar mais fundo. Literalmente eu preciso realmente de focar em mim e falar, Dalva, o que que você precisa trazer a autoconsciência para você, para que você possa se transformar, para que a mudança comece de você e não no outro. Porque, gente, é muito fácil você arrumar culpados. É muito fácil você arrumar pessoas responsáveis pelo seu não sucesso, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E eu não era diferente. Eu buscava essas pessoas. Até um dia, eu vou trazer algo muito particular aqui, tá? Um dia, quando meu filho estava com 16 anos, meu marido chegou para mim, eu num rompante daqueles assim de impaciência total, meu marido chegou para mim e falou assim: "Bem, você não pode tratar mais o Thales da forma como vocês vêm tratando. O nosso filho já é homem. O nosso filho já tem 16 anos. Se você continuar tratando-o dessa forma, você vai perder seu filho." Gente, aquilo foi uma punhalada no meu coração. Primeiro porque eu era arrogante o suficiente e não tinha nenhuma humildade para ouvir aquele feedback. E quando eu ouvi que eu tive que parar e olhar e falar assim, ele tá certo. Mas quando eu falei ele tá certo, eu falei, eu preciso de mais ajuda do que eu pensava que eu precisava. Eu preciso de mais ajuda porque se não for por mim, vai ser pelos meus filhos. Se não for por mim, vai ser para não perder as pessoas que eu amo. E eu comecei de fato a olhar para mim e entender, buscar entender por que, como eu falei para vocês anteriormente, por que que tinha tanta impaciência, por que que tinha tanta arrogância, por que que tinha tanta falta de humildade, e olhar para dentro de mim e entender que a minha base, que a minha infância, que a minha experiência estava totalmente conectada com isso. E agora era como ressignificar isso. Como fazer a ressignificação disso para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu estou num processo de me tornar melhor a cada dia. Muito melhor do que era 6 anos atrás, mas eu tenho certeza que tem um longo caminho ainda pela frente. E agora eu quero que você, olhando para isso, olhando para tudo que eu venho trazendo aqui até agora para você, que você realmente se pergunte no que você precisa melhorar. Qual é a área da sua vida que você precisa olhar com carinho e falar, nessa área eu preciso de ter mudanças. Nessa área eu preciso de melhorar o meu diálogo interno. Nessa área eu preciso assumir mais a responsabilidade pelas mudanças que eu quero, quiçá em 2025. É certo que as mudanças não vêm de uma hora para outra, mas ela vem do todo dia, do 1% todo dia. O que que você pode fazer hoje para que você se torne uma pessoa melhor?
Será que é começar a ler um livro? Será que é começar a observar o ambiente que você está inserido, network, se essas pessoas com as quais você convive são pessoas que te levam, que te elevam para o próximo nível, ou são pessoas que estão te puxando? Será que são as redes que você, as pessoas que você vem acompanhando, são pessoas que te edificam? Será que se é o conhecimento que você vem buscando? Eu tive que fazer toda uma mudança, como é que eu posso dizer? Uma reestruturação das pessoas, do conhecimento, dos lugares que eu frequento, para que eu realmente pudesse transformar e mudar a minha mente, para eu sair de uma mentalidade que, abre aspas, uma mentalidade mais fixa, porque eu venho de uma família simples, eu venho do interior, então eu venho vamos dizer assim, de um network muito acomodado, com muito respeito a essas pessoas, mas é um network muito acomodado. Mas eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu queria ir para o próximo nível, que eu queria conhecer algo melhor, algo maior, fazer algo, não só por mim, mas pelas pessoas com as quais eu convivo, né? E aí teve uma fala aqui do pastor André Fernandes hoje, que eu falei, eu fiquei interpretando, sabe? Buscando realmente entender a fala, e ele diz o seguinte: o que define a nossa história não é o tipo de fé que nós carregamos, mas a qualidade dos pensamentos que nos movem a partir da nossa fé. Falei, gente, isso é muito forte. O que define a nossa história não é o tipo de fé que nós carregamos, mas a qualidade dos nossos pensamentos, dos pensamentos que nos movem a partir da nossa fé. E estudando esse tema, eu parei para olhar e falar assim, gente, porque tem muita gente que crê em Deus, tem muita gente que acredita nos milagres, mas é sabotado pelo próprio pensamento, pelos próprios sentimentos interiores. Aquilo que está dentro de você. E eu me perguntava como que uma mulher formada com duas formações acadêmicas, com mestrado, com um monte de pós-graduação, como que eu me via sabotando os meus resultados no meu casamento, com os meus filhos, na minha profissão, por pensamentos que trafegavam aqui dentro de mim. Por sentimentos que trafegavam aqui dentro de mim. Quando eu li essa passagem hoje, essa explicação do pastor André Fernandes, eu falei, meu Deus, tem muita coisa ainda para ser realizado, mas tem muita coisa que eu já consegui superar. E que eu entendo com isso, gente? Que para ter sucesso em todas as áreas da vida, quando eu falo em sucesso aqui, não entenda só sucesso profissional, tá? Aliás, eu acho que sucesso profissional é a consequência de você se trabalhar. Sucesso profissional é a consequência da mulher que você está se tornando, da pessoa que você está se tornando. Quando eu falo em sucesso, entenda sucesso nas suas relações, nos seus relacionamentos. Mas, sobretudo, sucesso é você ter paz com você mesmo. É você se identificar no espelho. É você olhar e gostar do que você vê no espelho. Eu não estou falando só ou de características físicas, mas é gostar da pessoa que você está se tornando pelo preço que você decidiu pagar. E aí eu faço uma pergunta para vocês: qual é o seu difícil? Qual é o difícil que você está disposta a enfrentar? Eu vou trazer uma história aqui que me veio à cabeça agora. Um dia desses eu estava fazendo a minha unha e eu sou uma leitora assídua, como eu disse para vocês. E todas as vezes que eu vou fazer a unha, eu levo um livro e vou ler. Enquanto a moça está fazendo a minha unha, eu estou lendo. E um dia eu saí da rua, já fui fazer a unha e tal, e ela falou assim, Dalva, hoje você não trouxe o livro? Porque sempre eu levo o livro. Eu falei, não, infelizmente hoje eu não tive como passar em casa e acabei que não trouxe o livro. E ela pegou e começou a conversar sobre ler. Ah, porque eu não gosto de ler, porque isso, porque aquilo. E ela fazendo a minha unha. E eu tentando trazer os benefícios da leitura, o quanto a leitura poderia trazer conhecimento, abrir portas, aprimorar vocabulário, né, trazer mais conhecimento, enfim. E ela dizia: não gosto de ler, não nasci para isso. E eu fiquei perguntando, pensando comigo mesmo, né?
qual é o difícil que cada pessoa está disposta a pagar. Porque eu não era leitora. Eu não era leitora. Para quem conhece de perfil comportamental, eu sou influente dominante. Eu sou uma pessoa que gosta de gente, de estar com as pessoas, de falar, de me comunicar. A leitura implica estar no lugar só eu e o livro, conversando só com o livro. Mas eu fiz dois cursos, eu fiz letras e fiz direito. Os dois cursos exigiam que eu aprendesse a ler, desenvolvi a habilidade da leitura. Mas voltando para esse exemplo, eu fiquei me perguntando qual é o difícil que essa pessoa está disposta a pagar. E com muito respeito eu trago esse exemplo aqui, tá, gente? Porque se você parar para pensar, onde você que está aqui comigo nesse momento quer estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Porque os resultados que você tem até agora é pelo que você já sabe. Se você quiser ter outros resultados, vai ter que pagar outros preços. Vai ter que estar disposta a abrir mão de certas coisas para incluir outras. Vai ter que abrir mão de certas amizades, vai ter que abrir mão de certas distrações. Muitas vezes vai ter que abrir mão de estar com pessoas que você ama. Para quê? Para você construir um futuro que você entende que é o melhor futuro. Agora, a construção desse futuro, ela é feita por você. Não é pelo seu marido, não é pelos seus filhos, não é por mãe, por pai, não é por ninguém. É você que constrói o seu futuro. Quando eu conversava com aquela moça, eu fiquei exatamente pensando sobre isso. Se essa mentalidade continuar, que eu chamo de mentalidade fixa, onde ela estará daqui a 3, 5, 10, 15 anos? Provavelmente, não quero dizer que esse é o futuro, tá? Mas provavelmente fazendo unha ainda. Tem algum desmérito nisso? Não, não tem nenhum desmérito nisso, tá? Mas a questão é, você onde você está hoje, olhando para a sua vida hoje em todas as áreas, onde você quer estar daqui a 5 anos? Quando meu marido me deu aquele feedback em relação ao meu filho, eu falei, gente, não é isso que eu quero para mim. E se ele está me dando esse feedback, sim, ela poderia, né? Silene, inclusive se tornar dona do salão, né? Mas quando meu marido me trouxe aquele feedback, eu parei, foi difícil para mim ouvir do meu marido. Se você continuar com esse comportamento, você vai perder seu filho. Gente, existe um amor maior do que o de mãe? Não existe. Eu falei, deixa eu entender onde eu estou errada. Então, naquele momento, eu precisei aprender a ouvir feedback, eu precisei me flexibilizar, eu decidi, eu falei, eu vou me conhecer melhor, eu vou me desenvolver na inteligência emocional, eu vou me desenvolver, decidi fazer perfil comportamental, eu estudei, me tornei especialista em perfil comportamental. Para quê? No primeiro momento, para aprender a lidar com as pessoas dentro da minha casa, para aprender a lidar comigo mesma, para saber o que é importante para mim, quando que eu vou dizer não e vou dizer não de forma leve, quando isso vai com qualquer coisa que vai ferir um valor meu. Então, dentro dessa perspectiva e já, né, pedindo para você olhar para dentro de você, primeiro, quais são os seus sonhos? O que é ter sucesso para você? Às vezes a pessoa, só um momento. Às vezes a pessoa acha que ter sucesso é ter a casona dos sonhos, é andar no carrão dos sonhos, é fazer as viagens do sonho. Gente, se você não estiver bem com você mesmo, lugar nenhum você estará feliz. Pelo contrário, se você está bem com você, pode ser no acampamento, pode ser no piquenique na praça, você está bem. E isso é importante. A mudança, ela tem que vir daqui, ó. É você puxar aqui de dentro. E o que eu percebi é que nós temos duas versões. Todos nós temos duas versões. Uma versão ruim e uma versão boa. Nós somos luz e sombra. Mas eu estava deixando que a minha sombra, pelo menos, fosse mais perceptível para as pessoas do que a minha luz. E eu falei, não, o difícil que eu quero pagar, o difícil que eu estou disposta a assumir é o de me tornar uma pessoa melhor. E eu te dei um exemplo de ler, mas qual é o difícil que você está disposto a pagar a partir de agora para que você vá para o próximo nível? Às vezes você não gosta de ler, às vezes você não quer fazer um curso, às vezes você não quer fazer uma imersão. Karine, você saberia me dizer aqui quantas imersões, amiga, você já fez na sua vida? Já foi um tanto bom, sem te falar não.
Gente, porque eu e a Karine, a gente já não sabe mais contar. E quando eu falo imersão, são cursos que começam amanhã, inclusive eu começo um que vai começar, tem início às 9 horas da manhã e não tem hora para acabar, é 22, 23, 20, meia-noite. É imergir nisso. Por quê? Porque se desenvolver é como um músculo. Você, quando vai na academia, você já viu uma coisa mais ingrata do que ir à academia? Você treina um ano, bonitinha, todo dia, fazendo todos os exercícios, aí você viaja. Passa 15 dias sem treinar, um mês sem treinar. O que que acontece com seus músculos? Sente diferença ou não sente? A mesma coisa é você cuidar daqui, ó. Cuidar da sua mentalidade, cuidar, desenvolver sua inteligência emocional, olhar para dentro de você. Você precisa estar em contato com isso. Não adianta você fazer um cursinho e falar, não resolvi minha vida. Não é assim. Como tudo na vida, você precisa de ter uma jornada, é o seu 1% todos os dias. É o que você vai fazer hoje para você melhorar todos os dias. E eu vou dizer para você que eu tinha dentro de tudo isso que eu trouxe para vocês, os meus dois maiores desafios era lidar com a minha impaciência, porque sabe, você conhece aquela pessoa do pavio curto que vai do zero, do 8 a 80 em frações de segundo? Eu, euzinha aqui, tá? Mas também uma pessoa que fala demais e tem dificuldade de ouvir? Eu, euzinha aqui. A Eucilene também, né, Eucilene? A pessoa que vos fala. Então, isso para mim é um treinamento de choque todos os dias. Sabe aquela coisa assim de alguém está falando e eu quero interromper e eu fico aqui, Dalba, 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 espera. Por quê? Porque eu entendi que falar de comunicação não é só o falar, é também saber ouvir. E que muitas vezes dos meus relacionamentos interpessoais, colérica, exatamente, tá? E nos meus relacionamentos interpessoais, eu acabava tendo conflitos, primeiro, porque eu era muito impaciente e eu ia podando as pessoas. A pessoa começava a falar, eu já cortava e acabava causando conflitos ali. Então, dentro dessa jornada, se eu pudesse falar para você, muitas coisas mudaram, eu precisei tomar muitas decisões, precisei ser firme em muitas coisas, mas o meu desafio diário, literalmente diário, é cuidar da minha impaciência, porque lembra, nós temos dois personagens dentro da gente. E a minha impaciência faz parte do meu perfil comportamental. Mas hoje eu consigo dominar. Hoje eu consigo respirar. Hoje eu consigo esperar a hora de falar. Hoje eu consigo literalmente falar: calma, Dalba, não está na hora. E isso vem fazendo o quê? Com que meus relacionamentos, todos eles, vão para o próximo nível para que eu possa realmente ganhar credibilidade, autoridade, ser percebida não como uma mulher brava, mas como uma pessoa que tem conhecimento para repassar. Entende isso? Então, isso para mim fez uma diferença muito, muito grande. E talvez agora eu pergunte isso para você. O que que você, olhando para dentro de você, você percebe que você precisa melhorar como pessoa? Que você precisa melhorar como mulher, como mãe, como esposa, como, não sei se você trabalha lá no ambiente de trabalho, você tem sido a pessoa que conecta ou que separa? Você tem sido a pessoa que agrega ou separa? Você tem sido a pessoa que causa confusão ou busca a solução? Tudo isso tem muito a ver com as suas dores. E quando você responde essas perguntas, é você olhar com sinceridade para dentro de você e falar: por que que eu estou agindo dessa forma? E talvez um exercício legal é você falar: por que que uma pessoa que estava próximo de mim teve uma reação totalmente diferente da minha? Como é que essa pessoa está vendo a situação e por que que eu estou vendo a situação de uma forma diferente? E muitas vezes você vai perceber que o fato é um só, mas a sua forma de perceber aquele fato tem a ver, voltando ao que eu disse anteriormente, com as dores que você traz do seu passado, com os seus medos, com as culpas, com esse sentimento. Eu já atendi uma menina uma vez que ela tinha um sentimento de raiva tão aguçado, mas tão assim perceptível. Eu falei: nós precisamos cuidar dessa raiva sua. A gente precisa entender
de onde vem essa raiva dela. Conseguimos entender o motivo, qual era o motivo da raiva. Gente, essa menina tinha uma cólica menstrual, de quase parar no hospital. Quando nós cuidamos da causa da raiva dela, a cólica melhorou, a dor de cabeça melhorou, que era tudo interno. E isso a Karine sabe muito mais do que eu, né, Karine? A Karine sabe explicar isso muito mais do que eu. Mas olha como a gente é refém dos nossos sentimentos. Como nós somos reféns das nossas dores. Como nós somos reféns dos nossos medos. Quantos medos eu, abre aspas, adquiri ou criei na minha cabeça depois da separação do meu pai? Quantos medos? Medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, medo de ser traída, medo de ser rejeitada, medo, 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 medo. Em função de uma situação que aconteceu comigo. O quanto que eu precisei de liberar perdão para essa situação, para que a minha vida começasse a trafegar de uma forma mais natural, mais normal. Enquanto eu não olhei para essa dor, enquanto eu não trabalhei essa dor, eu vivia com muitos medos. Gente, mas é medo mesmo. É aquele medo assim de todo mundo me ver e achar assim, tá tudo lindo, maravilhoso, mas aqui dentro de mim era um medo absurdo, absurdo, absurdo. Mas eu jamais saberia ou conheceria sobre esse assunto se eu não tivesse literalmente decidido pagar o preço. Pagar o preço da jornada, pagar o preço da mudança, assumir a responsabilidade da transição de carreira que eu decidi fazer lá no passado. E eu vou abrir um parênteses aqui para falar dessa transição, que de início não foi nem um pouco fácil, porque todo mundo achava que eu era doida, todo mundo achava que eu estava pirada, literalmente pirada, porque eu, advogada, dando aula na faculdade, de repente eu parei com tudo, joguei os meus. Gente, eu doei todos os meus livros do direito. Tudo que eu tenho aqui hoje não tem nada mais a ver com direito. E, ó, não tem mais nada. Eu cheguei naquela parte da minha vida e falei assim, ó, foi muito bom, aprendi muito, valeu, mas agora eu vou para um outro ramo. Então, eu enfrentei muitos pensamentos diferentes do meu, vamos dizer assim, tá? Mas quando eu entendi realmente que a minha transição não significava mudar totalmente o que eu fazia, mas era mudar a forma como eu fazia. Que as experiências, a minha experiência profissional, a minha experiência de vida, a minha experiência como mãe, como esposa, como professora, como advogada, como empresária, tudo isso era uma soma para que eu pudesse agora ajudar as pessoas no ramo que eu faço hoje. Então, isso foi uma construção, isso foi um alívio muito grande para mim. Porque de início eu achava que eu estava mudando tudo. Falar que, gente, eu vou deixar de falar de direito para falar de inteligência emocional. Eu vou deixar de falar de pensamento positivo, de lei, de técnica, de súmula, de jurisprudência, para falar de crença, crença limitante, crença fortalecedora. Mas o que que eu entendi depois de tudo isso? É que assim eu poderia ajudar aqueles alunos, aquelas pessoas que não estavam indo para o próximo nível. Por falta de quê? Falta de permissão. E a falta de permissão está ligada a quê? As crenças que inclusive eu carregava, crenças que inclusive eu não sabia dar nomes para essas crenças. E isso trazia muitas vezes muita, como é que eu posso dizer? Falta de confiança em mim mesma, porque eu carregava muita mágoa, eu carregava muito ressentimento, eu carregava muita dor. Eu entendi que o meu trabalhar não era pelo motivo errado. Eu queria provar para muita gente que eu era boa e não simplesmente pelo trabalhar e usufruir do fruto do meu trabalho. Então, nessa jornada, eu fui aprendendo muita coisa. E eu fui aprendendo que eu fui me auto-sabotando, eu fui procrastinando muitas coisas. Por quê? Porque, de alguma forma, eu me sentia ainda rejeitada, abandonada, e aquela pessoa que quer ser vista, que quer ser vista, que quer ser vista o tempo todo, o tempo todo. Gente, tá fazendo sentido até agora para vocês?
Coloca aqui no chat, está fazendo sentido, está trazendo para vocês a consciência. O que está trazendo para vocês? Se lembra quando eu comecei a falar? Não me tome como um exemplo, mas me veja como uma possibilidade. Uma possibilidade de quê? E não saia fazendo nada de uma hora para outra. Gente, tudo na minha vida foi planejado. Todos os passos, inclusive tem um passo agora que eu estou prestes a tomar. Eu até já falei com a Karine que é em termos de mudar de religião. A Karine sabe disso, tá? Eu não fiz ainda, não tomei essa decisão, porque tem 5 anos que eu decidi estudar a Bíblia. Eu falei, olha, eu vou. E isso foi uma coisa que eu decidi, gente, inclusive depois desse processo de autoconhecimento. Eu era uma pessoa que tinha religião, mas não desenvolvia a minha espiritualidade. E quando eu comecei a entender algumas coisas que não estão batendo muito legal, eu falei também, eu não vou tomar esse passo, essa decisão de uma hora para outra. O que que eu decidi? Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou entender primeiro para depois eu tomar a decisão. Então, tudo na minha vida não é feito assim de rompante. Eu entendo que precisa mudar, estudo muito, estudo mesmo, tá? Estudo bastante e vou tomar e tomo a decisão. Mas esse estudar significa é o meu 1% todos os dias. Qual é o meu 1% todos os dias? O que que eu preciso fazer todos os dias para ser assertiva nas minhas decisões? Então, me vejam como uma inspiração, mas não como um exemplo para falar, vou fazer porque a Dalba fez. O que dá certo para mim não pode necessariamente ser o mesmo que vai dar certo para você. Mas não, assim, não. Como é que eu posso dizer? Se é uma coisa, um conselho que eu pudesse assim deixar para você hoje, é invista em você. Invista em olhar para dentro de você e se autoconhecer. Nisso, de verdade, você pode me seguir a Karine, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitos resultados, muitos mesmo. Deixa eu só ver aqui, Karine. Ô, Dalba, até mesmo quando você fala assim, invista em você, muitas vezes vem assim, ai, eu tenho que pagar alguma coisa, né? Eu tenho que fazer algo. E muitas vezes, hoje, cada um tem as suas possibilidades. O quanto tem de livros, né, que a gente pode estar investindo em nós, o quanto tem no YouTube, né? Muita coisa ali que a gente pode estar tirando no Instagram mesmo. Vocês já estão fazendo um investimento em vocês, estando no grupo, participando desses encontros. O quanto é rico isso aqui, né? Então, assim, é dentro das suas possibilidades. Quando eu comecei, eu não podia, né? Comecei com o método CIS. E para mim, pagar naquela época R$ 1.900, acho que foi isso que eu paguei naquela época, acho que ainda continua esse valor, era impossível. Mas quando eu me determinei, falei assim: eu vou. E fui, fiz um, fiz dois, fiz a formação, fiz toda a grade. Então, só na Febracis mesmo, né? Fazer toda a grade. Hoje eu vi ali, eu estou aqui na Febracis também sendo monitora, é 37 mil. Né? Como? Eu não sei, mas eu fui fazendo um passinho de cada vez. E disso, né, a gente já fez um monte de mentorias, eu fiz o Corpo Explica, né? Então, da constelação. Então, é onde o quê? Você precisa, até na hora de você fazer os seus investimentos, eu tenho que saber para onde eu estou indo, porque senão você vai dando tiro em tudo quanto é lugar, para tudo quanto é situação. Mas a partir do momento que eu sei hoje, então, até os investimentos que eu faço, eu penso, isso vai acrescentar o quê para a minha jornada? Isso aqui é para quê que realmente vai acrescentar, primeiro, para mim, e segundo, para as pessoas que eu ali tenho como meus pacientes, né, no meu Instagram. Então, é você começar o quê? A saber para onde é que você está indo. Então, tem muita coisa. Eu comecei com livros, né? Um livro que me ajudou, assim, que foi meu startar mesmo, não foi nem o Poder da Ação, mas foi o Milagre da Manhã. Quando eu li Uau. aquele livro, a minha vida fez assim, não vou falar 360, mas foi 180 graus mesmo. Então, aquilo ali para mim foi o desabrochar da Karine, quando eu li o Milagre da Manhã. Isso, Karine, interessante porque a fala da Karine é o investimento. Ela não fala em custo.
Você entendeu? O investimento que eu fiz, porque é investir em você. Quando você entende que isso traz, gente, a leveza, de verdade, a leveza que eu tenho na vida hoje. Se você falasse assim, Dalva, valeu a pena todo o investimento que você fez, você faria de novo? Se fosse o dobro, eu faria. Mas, sem falar de investimento, comece do seu jeito. É o que a Karine falou. Você tem muito curso, você tem muita coisa à sua disposição. Mas é voltando ao que eu te disse: qual é o difícil que você está disposta a pagar? Qual é o difícil que você está disposta a enfrentar? Qual é a sua vida quando você olha para daqui 2, 3, 4, 5 anos? Onde você quer estar? Eu sabia onde eu queria estar hoje e eu sei onde eu quero estar daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Deus me dando saúde, vida e saúde, eu estou fazendo a minha parte. Lembra da passagem que eu falei para vocês daqui a pouco? Não adianta você ficar esperando milagres se você não fizer a sua parte. Deus faz o sobrenatural. Quando a Karine falou, eu não sei como tudo isso aconteceu, porque hoje só na formação, só na grade Golden que a Karine e eu fizemos, hoje é 37 mil. A gente não sabe como é que isso aconteceu, mas a gente sabe, né, Karine? No fundo, no fundo a gente sabe. Porque o natural nosso, o sobrenatural, ele vem de Deus. Agora, lembra quando eu perguntei quais são seus sonhos? Quais são o que que é sucesso para você? Onde você quer chegar? Você precisa saber onde você está e onde você quer chegar. Qual é o pequeno passo que você precisa começar a dar hoje? E o que eu vejo, Karine, é que, e para vocês, né, que estão aqui acompanhando, é que muitas pessoas não dão o passo porque acham que o passo é grande demais. E como ele é grande demais, fica com preguiça. Fala, não, não vou começar não, porque isso não é para mim. Isso não é para mim. Aí vem na zona de conforto, na autossabotagem, na procrastinação. Aí se nós fôssemos entrar aqui nas crenças, acho literalmente que não é capaz, não é para pessoa. Mas, gente, começa a fazer. E seja do seu jeito, seja com livro, seja com filme, seja com vídeo, seja com um curso na internet, só faça. E agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a Jamile falou assim: Nossa, parece que você está contando a minha história. Que bom, Jamile, que bom, tá? Fico feliz por isso. E Deus abençoe que o que eu estou contando aqui traga insights poderosos para você também, tá? E lembrando que, gente, eu trouxe aqui não. Eu entendo o seguinte, que a nossa mentalidade, ela é a que vai definir o nosso sucesso ou não. Aquilo que você pensa, tu és. Aquilo que tu pensas, tu és. Se você acredita que você é capaz, tá tudo certo. Se você acredita que você não é capaz, também tá tudo certo. Agora, o que que você decide acreditar? E talvez agora você fala, Dalva, mas assim, eu posso até falar da boca para fora, mas dentro de mim ainda não acredita que eu sou capaz de fazer essas mudanças que você fez, esse pagar esse preço que você decidiu pagar. E eu já passei por isso, gente. Acreditem que eu já literalmente já passei por isso. Mas só comece. Não se exija, não compare. Eu vejo que muitas pessoas começam a comparar o bastidor com o palco das outras pessoas. Todo mundo tem um tempo, todo mundo tem resultados em time diferente, em tempo diferente. Você vai ver pessoas que começam com você e vai tendo um monte de resultado, e você vai perceber que você está na frente de muitas pessoas que começaram com você. E tá tudo certo. Olha só para você. A comparação faz com que você deixe de fazer o que você poderia fazer. Qual é o seu melhor para hoje? O meu melhor para hoje, nesse momento com vocês, é isso que eu estou entregando. Possivelmente, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o meu melhor será muito melhor do que o melhor de hoje. E é para isso que eu estou me preparando. Mas tem pessoas também que falam assim: eu não vou fazer porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar uma palavra errada, eu tenho medo do meu português sair errado, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo. Aí a gente volta mais uma vez na questão do medo. E o Elton tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o medo só vence por WO. O que é o WO? Né? Quando você não entra no jogo. Se você entrar no jogo, o medo não vai te vencer. Porque por mais que no começo você esteja nervosa ou não esteja acreditando que você consegue, só faça.
tudo que é novo para você vai trazer medo mesmo. Mas a partir do momento que você começar a fazer e refazer, e refazer, e refazer, você começa a ter domínio sobre aquele assunto. Você começa a ter domínio sobre aquela tarefa, sobre aquela situação. Mas quando é que você vai perder? Quando você não enfrentar os seus próprios medos. Agora, de onde vêm esses medos? É o medo do julgamento? É o medo de ser comparado porque você foi julgada, porque você foi comparada? Aí a gente volta novamente na questão de entender a sua infância, o contexto em que você literalmente foi educada, em que você cresceu. Mas a nossa proposta aqui hoje, ou pelo menos esse momento, quando eu vim para cá, e para falar de renovação da sua mente, da minha mente, é parar para pensar que, mesmo que eu ainda não acredite 100% que é possível acontecer alguma coisa, eu preciso profetizar. Eu preciso mandar esse comando. Eu preciso literalmente usar ferramentas e acreditem, gente, existe ferramenta para você ressignificar, para você remodelar, para você reconstruir a sua forma de pensar. Existem ferramentas. Você não vai conseguir renovar a sua mente fazendo as mesmas coisas que você fazia até então, mantendo os mesmos diálogos internos que você tinha até então, e talvez convivendo com pessoas que te puxem para baixo, como você convivia até então. E talvez você esteja pensando, poxa, mas e aí? Eu vou ter que me afastar dessas pessoas? Não é afastar, mas fique um tempo necessário. Tem pessoas que como é que eu posso dizer, hein? Que ela suga seu espírito, a sua alma, a sua energia. Evite estar com pessoas que pensam só no negativo, que olham só para o lado ruim das coisas. Comece a andar com pessoas que realmente pensam positivo, que fala não, se você fala não, ó, por exemplo, eu quero, sei lá, fazer X mil em 2025, a pessoa vira para você e fala, e por que não é X mil vezes 2? E por que não é X mil vezes 3? Pessoas que te tiram, que te desafiam, pessoas que falam, tá, bora, e aí? O que é o próximo passo? Ah, concluiu essa meta? Qual é o próximo passo? Porque se você anda com pessoas que são desanimadas, com pessoas que são, abre aspas, satisfeitas com a vida que tem e não olham para o próximo passo, essas pessoas te sugam. Elas vão te puxar para baixo. Então, escolha as pessoas com as quais você anda. Escolha as pessoas que você segue na internet, como eu disse para vocês. E quando eu falei em ferramentas, gente, comece a fazer ensaios mentais. Você já parou para pensar como é que você quer o seu ano de 2025? O que você quer realizar em 2025? E nesse momento agora, não pensa no como. Não é hora de pensar no como. Só começa a pensar o que seria, assim, no mundo de todas as possibilidades, o que seria uma visão extraordinária para você de futuro. Gente, há muitos anos atrás, e são muito mesmo, tá? A minha visão extraordinária de futuro era poder viajar em qualquer época do ano. E hoje eu faço isso. A Karine está aqui, ela me acompanha. Eu viajo muito, eu faço uma média eu viajo em média uma vez a cada 2 meses. Eu viajo muito hoje, muito, muito mesmo, graças a meu bom Deus. Isso foi a minha visão extraordinária lá no começo. Mas também não foi só a minha visão. Eu tinha visão, eu comecei a preparar meu colchão. Eu comecei a me preparar financeiramente, eu comecei a preparar a minha mentalidade, eu comecei a me preparar a entender que eu precisava deixar meus filhos numa certa idade que eu pudesse viajar e eles pudessem ficar em casa. Então, não é da noite para o dia. Às vezes a pessoa começa a me seguir na internet e vê, ah, a Dalba está viajando muito, a Dalba só viaja. Só que eles não olham que eu e meu marido, nós temos 38 anos de jornada de empresa. Nós temos 38 anos de construção. Então, não é da noite para o dia, mas é todo dia. Então, o que que você quer para daqui 10 anos? O que que você quer para daqui 5 anos? Plante e cuide dessa semente. O que era uma vida, um sonho extraordinário para mim, hoje está virando uma realidade. Mas qual é a minha visão? Tem outra visão agora. Eu tenho o próximo nível. E você? Qual é o seu próximo nível? Qual é a sua visão extraordinária? Anote isso. Anote, olha, o que que eu quero realizar?
Faça um mural. Tem um exercício também que eu gosto demais, a Karine faz com os clientes dela, eu também faço, que é o exercício do eu sou, para trabalhar a sua identidade. Escreva 30 frases sobre você, quem você é ou quem você quer se tornar. Gente, qual você acha que é a primeira frase do meu eu sou? Coloca aqui no chat. Depois que eu falei para você quais são os meus maiores desafios, o que você acha que é a primeira frase do meu eu sou? Coloca aí. Esse eu sou, ele vai trabalhar a sua identidade. Quem você é na sua essência e quem você quer se tornar. O que você não é ainda, lembra? Quando nós falamos em identidade, em crenças, nós falamos identidade, capacidade e merecimento. Eu sou livre, quem mais? Eu sou filha amada de Deus, quem mais? Vambora, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Vamos ver se vocês prestaram atenção no que eu falei aqui. O que era meu maior desafio? Sou corajosa, que mais? Me ajuda. Sou paciente. Bingo! É isso, Cecília. Esse, Lene, né? É isso. Gente, é a primeira frase do meu eu sou. Eu preciso mandar esse comando para mim todos os dias. Mas eu coloco, eu sou filha amada de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou paciente, eu sou corajosa, eu sou imã de dinheiro. E eu vou colocando tudo que faz sentido para mim, mas eu preciso mandar esse comando. Eu sou uma boa ouvinte. Eu preciso mandar esse comando para mim todos os dias. É músculo, é um músculo da minha mente que precisa ser trabalhado. Se eu deixo isso de lado, faço uma semaninha e deixo de lá, aquela versão eu faço brotar dinheiro. Amei, amei, tá? Esse Lene, tá? Se eu esqueço isso, é igual academia. É igual academia, gente. Você só tem músculo se você malhar. E você só vai conseguir manter a sua versão, a sua luz, a sua melhor versão, se você se treinar todos os dias. Então, eu já vou deixar esse exercício aqui para você. Faça uma lista de 30 eu sou. Daquilo que você já é, eu sou comunicativa. É do meu perfil. Certinho, já é meu, tá? Eu sou persuasiva, já é do meu perfil. Eu coloco, eu fortaleço o que já é meu. Mas o que eu não tenho, eu coloco para que eu passe, minha mente comece a entender isso como verdadeiro todos os dias. E leia essas frases. Anote 30 frases. Então, pode ser mais de 30. Tá, você fez 30 frases. Se apareceu a 31, coloque mais uma, coloque mais duas, mas verbalize isso todos os dias. Você está dirigindo, está tomando banho, a vida é corrida, tal. Você está dirigindo, você está fazendo o seu eu sou aqui, ó. Muitas vezes eu grava, pega seu celular e grava o seu eu sou e coloca para ouvir você falando sua voz. Eu sou paciente. Aí eu repito, eu sou paciente. Eu sou filha amada de Deus. Eu repito, eu sou amada, filha amada de Deus. Se convença dessas características, dessas habilidades que você tem ou que você quer ter. Porque muitas vezes você sabe que eu sabia que eu era comunicativa, eu sabia que eu era eu já tenho coragem que é nata, tá? Eu sou a pessoa que vou fazendo tal. Mas assim, eu sabia racionalmente. Emocionalmente eu me pegava me escondendo atrás de medos em algumas situações. Então, esse é um outro exercício, né? Já falei de dois, para você renovar a sua mente. Primeiro, para, pensa, visualiza a sua visão extraordinária. Se você quiser colocar isso em forma de mural, nós temos o mural da vida extraordinária que você vai buscar na internet fotos da vida que você quer ter. Por exemplo, não, a casa que você quer morar, o carro que você quer comprar, a viagem, os lugares que você quer ir, qual o tipo de relacionamento que você quer ter de união com a sua família, qual a comunhão que você quer ter com Deus, o shape, o corpito que você quer ter. Pega na internet fotos que representam. Faça um mural e olhe para isso todos os dias. Profetize na sua vida extraordinária todos os dias. Você não vai conseguir ter resultados diferentes se você não tiver atitudes diferentes. E essas ferramentas, elas são super poderosas, gente. Depois do eu sou, estabeleça metas. Você tem metas para 2025? Eu não sei se você sabe, mas 80% dos nossos problemas e 80% dos conflitos, eles existem por falta de clareza.
Conflito está muito ligado a uma comunicação ruidosa. E a falta de resultado está ligado à falta de meta. Você fala, eu quero comprar um carro. Eu quero um carro novo. Quem não quer? Fala, sério, levanta a mão aqui para mim. Quem não quer? Todo mundo quer, mas qual é o carro que você quer? Qual é a marca? Qual é o ano? Quais são as características desse carro? Beleza, eu já sei qual é o carro, tá? E agora qual é a primeira ação que você vai fazer para conseguir realizar o sonho de comprar, de trocar esse carro? Porque querer, por querer, gente, o verbo querer, ele se encerra em si mesmo. Você já parou para pensar? O verbo querer, ele se encerra em si mesmo. Eu quero tomar água. Mas agora, para você ter, eu preciso agir. Eu preciso ter um plano de ação. Lembra que eu falei para você, o meu sonho, a minha vida extraordinária era poder viajar em qualquer época do ano. Concorda comigo que eu precisava de duas coisas principais? Tempo e dinheiro. É ou não é? Eu precisava de ter os dois. Então eu precisava de me preparar para os dois. Não dá só querer. Só querer, tudo bem, todo mundo quer. Então, o realizar de hoje é o fruto de um sonho que nasceu, de uma meta que eu estabeleci, de plano de ação, inclusive de fazer investimentos, poupança, fazer um pé de meia, para que hoje eu pudesse realizar isso. Não veio do nada, não veio de graça. Bom, uma vez que você tem metas, tá, é uma meta muito ousada, né? Viajar muito, comprar uma casa, comprar um carro, eu preciso me preparar para a jornada. Porque metas ousadas exigem de você um posicionamento ousado. Exige de você uma mentalidade que não seja fixa. Como é que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? Será que nós falamos da menina do salão? Será que se essa menina desenvolve a mentalidade e se torna dona desse salão, ela cria a possibilidade, uma possibilidade maior de fazer mais dinheiro? Será? Então, é você parar para pensar. Eu sempre fui muito ousada e arrisco muito com as coisas. Então, se eu for contar um dia para vocês o que eu já fiz na vida, de motorista de caminhão até ser professora universitária, né? Assim, eu já fui. Mas já passei por várias coisas, de empresariar, de dirigir caminhão, de vender fruta no Ceasa, de dar aula de inglês, de dar aula pro curso de direito, de ser mentora, de dar aula em pós-graduação, de ser coordenadora, enfim, existe um monte de coisa, tá? Então, nada foi por acaso. A construção não é por acaso. E, por fim, é a gente entender que o sucesso, ele sempre vai começar com aquilo que você acredita. Se você acredita que você é capaz, você vai fazer as coisas acontecerem. Se você não acredita, você vai se prender na procrastinação. Primeiro você tem que acreditar, aí vem o eu sou. O eu sou vai te ajudar demais, mas demais nisso, gente. Mas como a Karine disse, procure através de livros, procure vídeos. Se você tem condições de contratar um profissional, contrate. Se você tem condições de fazer um bom curso, faça. Se tem condições de fazer uma imersão, faça, porque isso é investir em você. E não só você sai ganhando, você e as pessoas próximas. Aí eu falo que a frase mais suave que eu ouvi em toda a minha vida foi quando meu filho tinha uns 4 anos, mais ou menos, há uns 4 anos atrás, quando meu filho, meu caçula, virou para mim e falou assim: Mãe, você hoje é uma mãe muito melhor do que você era há 4 anos atrás. Gente, quando meu filho falou isso, eu falei: Deus, está dando certo, está dando certo. Porque era por eles. O olhar para dentro de mim, me tornar uma pessoa melhor, em primeiro lugar, foi por eles. Foi para que eles me vissem como uma mãe melhor. A Dalva tem muita coisa para corrigir como mãe ainda? Tem. Mas eu estou melhorando. E essa é a jornada. Hoje eu estou melhor. Então, ouvir isso do meu filho foi muito, 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 muito gratificante mesmo. E para terminar esse momento aqui com a gente, né? Eu queria fazer algumas perguntas que eu quero que elas reverberem mesmo, tá? Para você.
que você olhe para você com muita verdade, com muita humildade, e você realmente responda a essas perguntas. Na hora que você estiver num cantinho, coloca uma musiquinha, talvez um louvor, uma música que você gosta, e diante de tudo que eu trouxe para você, dos meus medos, dos sentimentos que eu carregava, dos resultados que eu tive, mas que poderia ter tido em determinada época da minha vida muito mais. Hoje eu olho para trás e falo, cara, se eu conhecesse tudo isso antes, eu teria feito muito mais. Mas também eu acredito que tudo vem na hora certa. Veio na hora que tinha que vir. E eu sei, eu tenho certeza que está vindo para você na hora que tem que vir para você. Mas eu quero que você analise essas perguntas, tá? O que que precisa acontecer na sua vida para você verdadeiramente buscar ajuda? O que que precisa ainda? Se você pudesse mudar seus sentimentos, os seus pensamentos, como você faria isso? Qual é literalmente o difícil que você está disposta a pagar? Eu vou usar no feminino aqui, porque eu acredito que tenha só mulheres aqui, né? Mas se alguém entrar, se algum homem entrar depois, entenda, estenda isso para o masculino. Mas qual é o difícil que você está disposta a pagar hoje mesmo? Qual é a disposta a pagar hoje? Não, a começar a pagar. Qual é o difícil? A ousadia e a humildade de pedir ajuda. Ótimo, Patrícia, tá? Eu era essa pessoa que eu achava que eu tinha que o meu papel no mundo era ajudar. E para isso eu sempre me preparava, tá? Eu falo que eu sempre sou uma aluna diferente dos outros, porque como eu fui professora universitária há muitos anos, eu estudo para ensinar. Então eu ia para os cursos, até isso, gente, foi uma ficha enorme que caiu para mim. Eu ia para os cursos não para aprender para mim, mas eu ia para os cursos para aprender, para repassar para o outro. Então eu estava sempre preocupada com o outro, era com o outro, era com o outro, era com o outro. Até que um dia, em um dos cursos, meu difícil hoje é dizer não para os desejos que não contribuem para o meu bem-estar físico e mental. Interessante, interessante. É, pegando o gancho do que eu estava falando, em um dos cursos que eu estava fazendo, uma pessoa me abordou. E nessa abordagem eu entendi que eu não estava fazendo curso para mim. Eu estava fazendo curso para os meus alunos, que são, acabam sendo os meus clientes, né? Nesse curso eu falei, Dal, você está fazendo errado. Vamos voltar, vamos dar um passo atrás. Vamos dar um passo atrás, olhar para você, porque se você não se melhorar, você não consegue melhorar o outro. Se você não conseguir dizer não, né? É Janice, né, que falou agora? Deixa eu voltar lá. Cadê? Jamile, tá? Se eu não conseguir dizer não para certas coisas que me impedem de ir para o próximo nível, em termos de saúde, em termos de relacionamento, em termos profissionais, o que que eu vou colher amanhã? Isso são perguntas que doeram, gente, doeu. Fora de brincadeira, doeu muito buscar essas respostas, tá? E quais áreas da sua vida você precisa olhar hoje com mais autorresponsabilidade? Eu quero que você olhe, né, naquela roda da vida, seu espiritual, o seu conjugal, se você é casado ou está num relacionamento. Às vezes, eu tive uma cliente que o pilar que ela precisava olhar, eu fiquei assim pensando depois, né? Eu falei, gente, cada história é uma história, né? O pilar que ela trabalhou o processo inteiro comigo foi o social, porque ela não se permitia se divertir, descansar, estar com as pessoas que ela amava. E às vezes, para você que está na minha frente aqui agora, esse é o seu é a área da sua vida que você precisa olhar. Porque você se tornou tão fazedora, lembra dessa pirâmide aqui? Você se tornou tão fazedora e precisa fazer tanto para as pessoas te ver, porque eu já fui essa pessoa, tá? Precisa fazer tanto para as pessoas te verem que você esquece de olhar para você, para o que é importante para você, para o que você gosta de fazer, para o que você não gosta de fazer e está fazendo só para agradar outras pessoas. Então, olha para você com autorresponsabilidade agora e fala qual ou quais áreas da minha vida eu preciso mudar o meu comportamento, a minha comunicação, o meu sentimento, para que eu tenha melhores resultados. A mudança não começa no outro e a mudança não é externa. A mudança ela vem de dentro para fora, ela vem daqui.
de dentro para fora. E é a mudança mais difícil, gente. Ela é a mais. Eu nem vou usar difícil, vou usar desafiadora, tá? É a mudança mais desafiadora, porque é todo dia, não tem como você não olhar para isso com um olhar de todos os dias eu preciso fazer o meu 1%. Quais comportamentos disfuncionais você vem tendo? Quais comportamentos disfuncionais que você precisa mitigar, que você precisa eliminar? Eu acabei de falar para vocês, a minha paciência é o que eu trabalho todos os dias. Desenvolver minha escuta ativa. Quais decisões você precisa tomar para que você tenha as rédeas da sua vida em 2025, para que você não deixe a sua vida na mão de outras pessoas. E não podia ser diferente. Quais são os livros que você vai ler em 2025? Quais são os cursos que você vai fazer? Quais são os vídeos que você vai assistir? E para terminar mesmo agora, para passar a palavra para a Karine, se eu pudesse dar alguma dica para você, gente, seja uma pessoa ensinável. Tenha humildade para ouvir o que as pessoas te falam. Tenha humildade para pedir ajuda, levantar a mão e pedir ajuda. Perca a vergonha. Muitas vezes a vergonha impede você de ir para o próximo nível. Elimine o orgulho, acabe com o orgulho. Olha para situações que você tem conflito na sua vida pessoal e na sua vida profissional por causa do orgulho, pela falta de reconhecer seu erro, pela falta de pedir desculpas, por não perdoar as pessoas. Estão passando por consequências até hoje. Se flexibilize, se permita se flexibilizar. Aprenda a dar e receber feedback. Eu sei que a maioria das pessoas não são muito amistosas, vamos dizer assim, quando dão feedback. Talvez você também não saiba dar um feedback, mas quando você receber um feedback, busque a essência. Talvez naquele feedback existe um ponto cego que você pode melhorar, que a pessoa está vendo um comportamento em você que você não percebia até então, e é o seu ponto de melhoria, aquele pontinho que vai melhorar os seus relacionamentos, e relacionamentos favoráveis, relacionamentos amistosos, relacionamentos bons, é o que vão garantir o seu sucesso pessoal e profissional. Aprenda e invista na sua comunicação. E quando eu falo em comunicação, gente, eu falo muito. Existe uma pesquisa que fala que 7% apenas do que nós falamos está ligado à nossa comunicação verbal. 93% é comunicação não verbal. Aprenda a decifrar as pessoas através dos gestos, do olhar, do comportamento. O silêncio fala muita coisa da pessoa e fala muita coisa de você também. Escuta ativa é você observar o interesse das pessoas, a intenção que está por trás da fala das pessoas, é entender o que o outro carrega, muitas dores, como eu disse anteriormente, é ter empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, não com a lente dos seus óculos, mas com a lente dos óculos da pessoa, entendendo que ela viveu, que ela teve experiências diferentes da sua. Se você errou, peça desculpas. Não tira pedaço. Não tira pedaço. Isso vai ajudar muito você nos seus relacionamentos. Desenvolva a sua inteligência emocional. Leia, faça cursos, invista em você. E se você puder, entenda de perfil comportamental, porque entender de perfil comportamental literalmente levou o meu relacionamento na minha casa para um outro nível. Eu sou influente dominante, meu marido é dominante hard, 93% de dominância. Meu filho mais velho é estável influente e meu filho caçula é conforme estável.
Agora imagina, o pai e a mãe dominante, que é tudo rápido, tudo assim, deu, levou, vamos, com dois filhos que são tranquilos. Eu e meu marido somos de fazer acontecer e falar. Os meus filhos são mais ouvintes, são mais tranquilos, são mais planejadores. Imagina se eu não conhecesse de perfil comportamental. Então, isso para mim foi um investimento onde eu literalmente consegui trazer harmonia para nossa casa. E eu espero ter contribuído com a vida de vocês hoje aqui, gente, nessa horinha que nós passamos juntos aqui, que eu tentei trazer, né? Eu fui muitos aspectos da minha vida tentando resumir para você entender que existe uma jornada de fato, existe uma vida real, existe, tá, sangue correndo na veia, existe dor, existe desafio, existe ganho, existe vitória, existe celebração. É a vida como ela é. Mas qual é a vida que você quer ter e que você deseja realmente, que você decide pagar o preço para ter. Espero verdadeiramente ter contribuído com vocês nessa penúltima semana do ano, né? E já desejando um Feliz Natal para cada uma que está aqui, para a família de vocês. Que o ano de 2025 seja um ano de muita abundância, de muitas realizações, de muito encontro de você com você mesma, que você tenha relacionamentos maravilhosos, que você amplie, melhore os seus relacionamentos e tenha muitos resultados na sua vida, sobretudo na sua vida pessoal. Porque quando você se reconhece na vida pessoal, os resultados profissionais vêm como um brinde para a sua vida. Deus abençoe cada uma de vocês. Karine, mais uma vez, muito obrigada por esse momento, por esse instante. Eu sei o quanto você traz essas meninas, né, essas senhoras no seu coração, o quanto você vive, o quanto você vibra, o quanto você estuda para poder agregar e contribuir com a vida de cada uma de vocês que estão aqui. Meu muito obrigada para vocês que ficaram até agora comigo. Obrigada àqueles que vão assistir, aquelas que vão assistir depois. O meu beijo para cada Ó, uma. a CNJPI é a Andressa, aquela amiga minha de Tumbiara que foi no seu sushi com os meninos dela. Ah, tá, que bom. Andressa, né? É, a Andressa. Ó, gente, ó, para quem não sabe, eu tenho um restaurante sushi que é bom toda vida aqui em É o Goiânia, tá? melhor de Chegam Goiânia. lá. Quem é de Goiânia, sushi mais. Vai lá. Coloca aí seu Instagram para as meninas começarem a te seguir também. Deixa eu só ler aqui um pouquinho. A Patrícia, meu difícil também é colocar para fora todo o meu conhecimento. Tudo que eu já aprendi, posso repassar, mas não repasso por medo da crítica e do julgamento. Patrícia, eu já estive nesse lugar, tá? Eu já estive nesse lugar. E lembra quando eu falei, o medo só te vence por WO? Vença todos os dias. Se você tem ainda medo de falar em público, como por exemplo, gente, é muito desafiador, gente, meu Deus do céu, para uma pessoa influente que gosta de gente, acostumada com palestra, com treinamento, com sala de aula, você vir dar uma palestra online, em que eu tenho aqui, olha, duas pessoas que estão com a Câmera ligada. câmera ligada. As demais estão com a câmera desligada. Você ter que acostumar com isso é muito desafiador, mas isso não pode ser impeditivo para deixar de fazer. Então, agora também é interessante, né, Patrícia, buscar entender de onde vem a crítica, esse medo da crítica, esse medo do julgamento, porque o medo é aquilo que a gente carrega. Porque se você parar para pensar, gente, quando eu falo em público, quando eu venho aqui e dou uma palestra, pode acontecer. Vou pensar que um de vocês não gostou, não concorda com o que eu falei, tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós vivemos num mundo em que a gente acha, a gente desacha, a gente tem livre-arbítrio, a gente pode tudo. Mas o que que isso vai interferir na minha vida? Mas o medo, ele faz com que a gente deixe de fazer as coisas. Então, busque realmente entender de onde vem isso para que você consiga ressignificar o medo, que é o medo que vem lá de trás, né? Se a gente fosse investigar isso aí, e isso está te paralisando agora. E é te dizer, Patrícia, que as pessoas precisam de você.
O que você carrega é único. O que você sabe é único. As pessoas que você acessa, só você vai acessar. A Dalba acessa algumas pessoas, você vai acessar outras, a Karine acessa outras, a Deusirene acessa outras, e cada uma de nós aqui, a gente tem o poder de acessar pessoas diferentes. E isso é o nosso brilho. Isso é o que faz com que seja tão maravilhoso viver nesse mundo, porque somos diferentes e acessamos pessoas diferentes. Mas vá em busca dessa resposta. Não paralise, não pare, não se cale. Vá atrás. E faça, só faça. A gente só vai aprender fazendo, gente. Aprenda, erre, faça de novo, tenha humildade para reconhecer seu erro e vá corrigindo na rota, vá corrigindo, vá fazendo na rota. E vai dar certo. Dalva, nos ensinaram a ter medo, mas não nos ensinaram a viver o medo, a lidar com o medo, a vencer esse medo. E aí eu só vou realmente saber se eu vou conseguir se eu tentar, se eu for lá e fizer. E aí Não, é o processo. Então, até mesmo para eu chegar agora, tendo lá no grupo quase 250 mulheres, quem era a Karine em 2017? 2017, isso aqui era impossível, porque eu era mulher do bastidor. Cadê que eu ia falar? Cadê que eu... Instagram também nem existia ainda. Mas para começar, o meu Instagram eu comecei em 2019. Com a cara e com a coragem, foram muitos desafios, né? Então é aonde o quê? Eu só vou saber se eu começar. Então, um passinho de cada vez. Eu não posso é parar. Às vezes eu posso até parar, de vez em quando eu deixo de fazer alguma coisa no Instagram, de postar alguma coisa, mas depois eu volto e continuo. Vou ali, retomo. Aí tem dia que cansa mesmo, mas vamos lá. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. E aí é você. Então não tem certo, não tem errado. Você não está falando para pessoas do seu nível. Eu não estou falando para outros coaches, para outros psicólogos. Eu estou falando para pessoas que sabem muito menos do que eu, que realmente precisam ou que querem vencer algumas dores. Então é ter essa humildade para começar. Eu quero te só comece. agradecer. Sei que você está Só correndo comece. aí, né? Então, assim, Só comece, gente, só comece. E lembre-se, não se compare. O palco das pessoas é diferente do seu palco. Só viva a sua jornada. Faça o seu melhor todos os dias. Como é que você pode ser uma mãe melhor todos os dias, uma esposa melhor todos os dias, uma amiga melhor todos os dias, uma profissional melhor todos os dias? E lembrando que o seu melhor de hoje não é o melhor de amanhã, porque eu tenho certeza que amanhã você estará melhor do que hoje. E esse é o desafio diário nosso, nos tornarmos uma pessoa, uma mulher melhor todos os dias. Por isso eu trouxe para vocês, seja ensinável. Quando você é ensinável, você aprende. Você aprende inclusive com os erros dos outros. Você aprende inclusive com os seus erros. E se permita dizer não, se permita não fazer. Às vezes, olha, a gente está numa jornada que a gente aprendeu questão de Instagram, tem que postar. Tá, hoje eu não quero postar. Se permita não postar e tá tudo certo. Amanhã eu posto de novo. É uma estratégia. Isso vai contra as estratégias de marketing. Mas se tem um dia que você não quer fazer, se permita ser você. Só isso. E vá para a vida. Vá para a vida porque você merece viver o extraordinário. gratidão, Gente, mais obrigada. alguma coisa? Mais alguma Tem. coisa, meninas? Cada uma tem que ir, ela tem um compromisso aí com a família. Eu quero te agradecer, extrapolou aí um pouquinho, mas o quanto foi rico. Olha que Obrigada. legal, gente. Peraí, a Patrícia. Tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que não pode ver. A decisão é sua. Nossa, forte, hein? Eu vou tirar uma foto desse negócio aqui, porque eu vou escrever, vou copiar, Patrícia. Coloca lá no Olha lá. Hoje, tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que você não pode ver. forte, hein? A decisão é tua. O que que você decide acreditar?
Coração ensinável é tudo. É verdade, né, Dalzirene? Obrigada, amiga, por você estar aqui comigo, com a Karine, estar conosco nesse momento aqui, tá? Muito obrigada mesmo. E é isso, gente. Seja um coração ensinável. Você pode aprender com todo mundo. Pessoas que estão acima de você, pessoas que estão no mesmo nível que você e pessoas que estão abaixo de você. Você pode sempre aprender e pode sempre ensinar. A decisão também ela é sua. Karine, beijo no seu Beijo, coração. Muito, obrigada por muito, tudo. muito, muito obrigada. Amei estar aqui com vocês. Amei dividir um pouquinho da minha história com vocês. Beijo, Encontro vocês numa filha. outra oportunidade. Beijo. Meninas, gratidão. Semana que vem vamos ter também nosso encontro. Como o Natal é dia 25, é na quarta, já fica aí na quinta-feira, a gente tem o nosso encontro, tá? E vão se preparando, coloca realmente para a gente poder trazer. Aí eu que vou dar o encontro semana que vem, e eu já queria pedir para vocês. O que é que vocês querem para 2025? Se for para escrever a cartinha lá para o Papai Noel, o que que você escreveria? Vamos colocar essa criança de hoje até semana que vem para ela entrar em ação no sentido de o que realmente é, se a minha criança pudesse escolher, o que ela ia escolher para a vida? O que que você quer para 2025? Então, perde um tempinho esse final de semana, no Natal mesmo, escreve uma cartinha, como se aquela criança que estivesse escrevendo aquele pedido lá atrás. Eu, pelo menos, eu era dessa época, né? Que se a gente não escrevesse a cartinha para o Papai Noel, ele não ia, não trazia o presente. Então, vamos colocar para pedir realmente, né, o que que você quer. Talvez você quer só uma coisa, talvez você quer muitas coisas, né? Então eu tenho planos para 2025, mas eu vou também, eu, Karine, vou escrever a minha cartinha para o meu Papai Noel, certo? E aí a gente vai trabalhar isso semana que vem, tá bom? Vou pedir para vocês colocar lá no grupo como é que foi esse encontro, para estimular as outras mulheres, as outras senhoras a estarem aqui também, tá? E se você puder postar alguma coisa para falar como é que foi esse encontro, né? Começa a contribuir também com outras pessoas, tá certo? Então, a gratidão para quem eu não vê também, Feliz Natal, que vocês possam realmente estar com pessoas que vocês amam, que fazem sentido para você, e a gente se encontra quinta-feira. Claro que tem lá o grupo, eu vou estar também durante a semana. E outra coisa, em janeiro a gente começa com o Clube da Leitura também, aonde na última semana de cada mês a gente vai trabalhar os livros. Então a gente vai ter um mês aí para estar lendo cada mês um livro diferente, tá? Que eu vou estar colocando para que todas leiam, inclusive eu também com vocês. E na última semana do mês a gente vai trabalhar esses livros, certo? Então é isso. Beijos. E até semana que vem para o nosso encontro, tá bom? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus.